Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje a gente vai fazer um apanhado das minhas últimas leituras do mês de maio, junho e julho. Tive a impressão de que eu já tinha feito o vídeo de maio e que só tinha 2 meses, mas na verdade não. Então já vamos começar a falar desses livros aí pra não ficar um vídeo muito grande. O que aconteceu é que depois de maio, que eu li uma boa quantidade, e junho eu não li nada. Li 3 coisinhas. Eu pensei, então vou esperar mais um pouco. E aí julho eu acabei lendo ok também. Vamos lá. O primeiro livro, então, que eu finalizei em maio foi O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. É o primeiro livro dessa trilogia, dessa primeira trilogia no mundo dela. Acho que a primeira trilogia é a trilogia do Fitz, alguma coisa assim. E, gente, eu gostei muito desse livro. Eu levei um bom tempo pra terminar. É um livro que a leitura não é rápida, mas eu não senti também que tava me atrasando ou que o ritmo tava ruim. Não, era um livro muito gostoso de ler. Eu li com um amigo meu, ele acabou abandonando porque ele comentou, tipo, não acontece nada e tal. E antes dele falar isso, eu nem tinha percebido. Porque o livro, ele é totalmente movido por personagens. Aquele famoso character driven, a história, né? Que é movida por personagens, não tanto pelo mundo. Então ela dá um backgroundzinho assim do mundo, das magias que existem ali, mas o foco foram os personagens. Então eles crescendo, desenvolvendo relacionamento entre eles, muitas páginas de diálogos, de conhecer um pouco mais desses personagens mesmo. E ele não é um livro muito grande, tem aqui nessa edição suas 374 páginas. Não é um livro grande, mas quando você lê, dá a impressão que você está lendo o dobro, de tantos detalhes e coisinhas e acontecendo, não necessariamente, nossa, como esse livro tá frenético, mas soltou uma pista aqui de um personagem, e aí ele conversou com uma pessoa, e essa conversa é muito importante. Fui marcando tudo, sabe? E no final, eu tive uma experiência, assim, muito, muito, muito positiva, que a única outra experiência similar que eu posso falar é, por exemplo, Stephen King, que é um autor bem prolixo também, que ele vai descrever por páginas e páginas e páginas um detalhinho ali da história que você vai ficar, por que estamos vendo sobre isso, mas que ao mesmo tempo você acaba se interessando, e aí no final descobre que aquele detalhinho na verdade importa muito, sabe? É a mesma coisa que eu senti lendo essa autora e gostei muito do livro. Eu acabei dando 5 estrelas favoritadas. E ainda não dei sequência, pretendo dar sequência agora em agosto. Queria ter lido em junho, mas não tá. Julho, mas não tava muito no ritmo de leitura. Então vai ficar para agosto, porque quero continuar e terminar essa série ainda esse ano. Depois eu li no Kindle o Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. Também li em leitura conjunta com os amigos meus. Eu tenho um grupinho com 2 amigos que a gente acaba lendo vários livros juntos. E esse foi uma dica do ChatGPT. Pedimos uma dica de livro diferente, falando já de algumas coisas que a gente tinha lido. E ele deu essa sugestão citando o filme Corra. E aí a gente falou, nossa, interessante, vamos ler. E eu acabei dando 3 estrelas para esse livro, porque ele começa muito interessante, é realmente assim, aquela vibe muito sinistra de que tem alguma coisa acontecendo, você não sabe se a narradora é confiável, mas ele começa a se arrastar e demorar muito pra acontecer alguma coisa, sabe? Não de um jeito interessante, de um jeito que ele repete as mesmas cenas várias vezes, tipo, a menina ela vai ver uma coisa, ninguém vai acreditar no que ela tá vendo, ela viu de verdade ou não? E aí acontece a mesma coisa várias vezes, e ficou chato. Foi um livro que também, se eu não me engano, não lembro se os 2 abandonaram e só eu terminei, ou alguém terminou comigo. Eu sei que também foi um livro assim que não foi sucesso. E o final, só o final, tem realmente essa vibe de Corra, o filme, né? E aí destoou completamente do restante do livro. Eu dei 3 estrelas porque eu achei a premissa bem interessante, o começo e o final ok. Mas se você pegar o começo e o final e juntar, eles são muito destoantes, porque o livro inteiro foi lento, parado, nada acontece, a personagem principal é chata, e aí no final do livro vira um filme de ação. Então, foi assim, eu dei 3, e aí olhando agora eu fico pensando, nossa, podia ter dado 2, sabe? Aí eu li esse livro aqui, que é o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, do Howard Pyle, porque eu tenho aqui também a série do Bernard Cornwell, das Crônicas do Rei Arthur. E eu gostaria de ler alguma hora na vida, o Brumas de Avalon também. Mas antes eu queria conhecer, tipo, o real das lendas que a gente tem do Rei Arthur. Por isso eu peguei esse livrinho aqui. Tem outro também, da Zahar, que eu acho que é mais focado nos cavaleiros. E foi uma leitura bem proveitosa, deu pra
conhecer bem os personagens clássicos. Dei 4,5 para esse livro, então foi uma leitura bem proveitosa. Eu tirei essa meia estrela realmente porque as histórias acabam ficando repetitivas, principalmente os duelos, que sempre que alguém ia duelar era a mesma coisa. A gente tá vendo do ponto de vista assim mais focado no mocinho, e aí os dois se afastaram com o cavalo e foram em direção um ao outro, e aí a lança do oponente foi totalmente destroçada, mas a lança do Arthur, ou seja lá quem for, permaneceu inteira. É sempre essa descrição igualzinha em todas as batalhas. Então, eu até pulava as batalhas. Esse foi o ponto assim que eu achei meio chatinho. Mas tirando isso, ele é disposto em contos. Então, começa com Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, o livro do Rei Arthur e o livro de 3 Homens Notáveis. E aí, dentro desses livros, são pequenos continhos. Então, tem aqui prefácio, livro do Rei Arthur. Aí, dentro do livro do Rei Arthur, tem todos esses contos. Então, são 3 livros com continhos dentro deles. Aí tem, por exemplo, capítulo 1, como Sir Kay lutou em um grande torneio da cidade de Londres e como partiu sua espada. Também como Arthur encontrou uma nova espada para ele. E aí vai contando partezinha por partezinha. E eu achei bem legal mesmo. Eu acho que com esse livro, nem precisaria talvez ler tanto assim o dos Cavaleiros. Eu já me sinto um pouco mais preparada para entrar no mundo das releituras de Rei Arthur, sabendo um pouco do que é o cânone, né? Aí eu li um mangá, entre aspas, eu considerei ele como livro, que é o Buracos da Estranheza, do Junji Ito. Ele é uma autobiografia falando um pouco dos 35 anos da carreira do mestre do horror, lançado pelo Pipoca Nankin. Vou mostrar aqui por dentro, porque ele é bem bonito, ó. Ele tem essa... As edições da Pipoca são lindas. E aí aqui tem esse, e aqui ele tem esse estilo super doido. E eu considero ele mais livro, porque sim, ele tem imagens, mas ele é mais texto, né? Porque é essa autobiografia. E eu gostei bastante também, dei 4 estrelas pra esse, porque ele vai contar toda a trajetória do autor, desde que ele começou a escrever mangás de brincadeira, com os amigos, fazendo histórias uns pros outros na escola, e aí ele se tornou eu nunca lembro o nome da profissão, mesmo tendo lido o livro. Mas, tipo, é uma pessoa que faz as próteses dentárias, sabe? Então, essa era a profissão dele. E como ele passou disso pra escrever full time. E como é o processo de escrita dele. O que ele gostou, o que ele não gostou das obras que ele fez. É realmente muito legal. Mostra um pouco do processo criativo dele também pra criar todas as histórias que ele já criou. Eu gostei bastante, achei bem interessante e uma boa leitura para quem já é fã do autor, né? E por fim, gente, eu li o segundo livro do Cixin Liu dessa série de Problema dos Três Corpos, que é o Floresta Sombria. Esse livrão também, demorei um bom tempo para ler e também gostei bastante. Dei 4,5, então o mês, tirando quando ninguém está olhando, o mês de maio foi um mês muito positivo de leituras. Esse aqui, ele vai seguir, então, a história do que a gente já viu no primeiro livro de Problema dos Três Corpos. Não sei o quanto eu posso falar sobre a história, então vou falar só que ele foca totalmente, esse livro é totalmente focado na parte do Projeto Barreiras, que na série da Netflix já foi aparecido assim logo nessa primeira temporada, que mistura muito os 3 livros, inclusive. Se você pretende ler os livros, talvez nem veja a série. Eu não gostei da série, por sinal. Mas enfim, esse aqui vai focar totalmente no Projeto Barreiras e é muito interessante, porque essa parte de Projeto Barreiras, se você não quer saber nada sobre essa série, não leu o primeiro livro e não quer saber nada, avança um pouquinho, vou falar bem rápido. Mas basicamente, esse Projeto Barreiras, o que acontece? Como os solarianos ali, os extraterrestres, têm essa capacidade de estar na Terra ouvindo e vendo tudo que a gente faz, como que se criaria um plano contra eles? Então eles selecionam 4 pessoas, se eu não me engano, dependendo de nível de inteligência, capacidades, coisas que eles realizaram no mundo, e criam esse projeto Barreiras, onde essas 4 pessoas elas vão criar um plano de defesa para a humanidade, sozinhas e só na mente delas. Então elas vão ter completo apoio e permissão para tudo no mundo. Então se ela falar, eu preciso de um avião, eles vão dar um avião, eu preciso ir para tal lugar, eles vão levar para tal lugar, e não vão fazer perguntas, porque tudo pode ser parte do plano, e só eles vão saber qual é o plano. Em contrapartida, os trissolarianos, né, desculpe, os trissolarianos vão pegar algumas pessoas ali do grupo deles, né, que são a favor da invasão, e eles vão ser os contra-barreiras. Então eles vão ter que acompanhar os projetos, analisar essas pessoas para tentar descobrir qual é o plano e assim
quebrar, né? Muito interessante, gente. Eu achei muito, muito legal. A escrita desse autor é muito boa. E nesse livro, ele não é tão focado em física como o primeiro. Ele fala um pouco mais de espaço sideral, coisas de naves. E aí eu achei mais fácil de entender do que o primeiro. Gostei muito, muito, muito. E agora só falta um livro que eu gostaria muito de terminar ainda esse ano também. Aí passamos para junho, onde eu fiz só 3 leituras. A primeira foi o Artificial Condition, da Martha Wells, ou Condição Artificial, que já tem aqui no Brasil. É o segundo livro da série Alerta Vermelho. Não lembro nem se foi com esse nome, mas enfim. A série do livro Alerta Vermelho. Eu ainda não terminei essa série, porque eu tinha assinado só um período da Apple TV, não saiu todos os episódios, então eu preciso ver. Mas li esse livro, dei 4 estrelas, achei ele mais gostosinho, assim, mais animado do que o primeiro, porque o primeiro, ele é um livro legal, mas não é tão, assim, wow, que nem todo mundo tava falando. Esse segundo eu gostei mais, ele traz mais tipos de robô, vamos dizer assim, um pouco mais da estrutura da sociedade que eles vivem ali nos planetas, então eu gostei bastante desse livro. E é uma série com 7 livros, né? E são todos bem curtinhos, então vale a pena ir encaixando, mas esse gostei bastante. Ele vai falar então desse robô, que é o mesmo do primeiro livro, que está fugindo, e aí ele acaba entrando numa nave, a nave também é um robô, e eles formam ali uma aliança para que ele vá até o planeta que ele trabalhava antes, para tentar descobrir o que aconteceu no passado dele, porque ele tem só umas memórias assim perdidas, né, do que realmente aconteceu. Enfim, um bom livro. Depois eu li também o Casas Estranhas, do Uketsu. Gente, muito legal esse livro. Eu me senti lendo uma creepypasta das épocas antigas, assim, tipo Slenderman, etc. Muito legal, muito rápido, é um livro total, assim, de ler em um dia, porque ele vai basicamente trazer uma planta de uma casa, logo na primeira página, e perguntar pra você o que tem de errado nessa planta, o que tem de estranho. E aí você analisa, tal, pode ser que você ache alguma coisa, pode ser que não, e ele vai discorrendo sobre esse assunto, analisando parte por parte de todas as estruturas, junto com uma história. Então a história é de um cara, eu não sei se ele é designer de interior, sei lá, mas o amigo dele vai comprar uma casa e ele manda a planta pra ele e fala, você pode dar uma analisada nessa planta? Porque eu pretendo comprar essa casa, mas tem alguma coisa estranha nela. E ele começa a analisar, e conforme ele encontra essas coisas estranhas na casa, ele começa a tentar imaginar por que a planta é assim, e fazer pesquisas de quem morava nessa casa pra ver se bate com a história dele, e vai ficando cada vez mais bizarro. Eu gostei muito desse livro. O ponto que eu não gostei tanto, e aí por isso eu dei 4 estrelas, é que o final, eu não gosto muito de final que meio que pode parecer, depende do que você acha, pode parecer que era tudo especulação. Não gosto muito disso, eu queria que fosse mais certeiro, e aqui ficou com essa, né, coisa meio tipo, e aí, será que é, será que não é? Foi a única coisa que eu não gostei desse livro. De resto, eu achei ele muito, muito bom mesmo, vale super a leitura, e vai sair o Casas Estranhas 2, né? Esse autor também aqui, aparentemente, ele é super misterioso, ele tem um canal no YouTube, mas ninguém sabe quem ele é, porque ele fica assim. Enfim, é uma boa história. E pra finalizar o mês, eu li também com os meus amigos Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, que dei 3 estrelas e meio. Esse livro aqui, gente, ele vai falar de 2 autores, um já bem premiado, uma não premiada. Eu acho que eles estudaram juntos ou algo assim, enfim, pelo menos se conhece. Ela conhece ele, né, porque ele é bem famoso. E ela trabalha num jornal e ela tá indo atrás dessa pessoa super famosa que sumiu dos tabloides, sumiu de todo lugar, e ela acaba achando ela numa ilha, assim, bem afastada, e convence essa mulher a dar uma entrevista pra ela. Quando ela chega lá, ela descobre que tanto ela quanto esse outro cara estão convidados pra conversar com essa mulher. Ela faz uma proposta de dar entrevistas para eles durante 2 meses, eu acho. No final, eles darem meio que um manuscrito de como eles fariam a biografia dela, e ela vai escolher um dos 2. Então, essa é a premissa da história. No meio disso, claro que tem esse romancinho entre eles, e o fato é, não gostei tanto assim desse livro, porque só pela premissa vocês já podem perceber que tem uma vibe Evelyn Hugo, certo? Esse livro é bem mais leve e YA do que Evelyn Hugo. O que eu senti é que eu esperava muito que não fosse tão similar, né? E tem muita gente que fala, ai, não é. Mas o plot final do livro, eu adivinhei imaginando Evelyn Hugo, sabe? Tipo, nossa, será que vai ser algo tipo Evelyn Hugo? E vai ser isso, isso e isso? E no final era. Então eu fiquei bem decepcionada, porque seguiu muito, assim, parecido. E eu não gostei muito da personagem principal. Demorei muito tempo pra me acostumar a ela, porque ela é uma pessoa totalmente sunshine, muito alegre, muito intrusiva, e pra mim isso é chato. Então eu não gostei da personagem. Eu gostava muito do cara, que eu acho que era Hayden, alguma coisa assim. Sou péssima com nomes. Ela é a Alice e ele é o Hayden. Eu gostava muito mais da personalidade dele, mesmo ele sendo um pouco mais sério, assim, porque, eu achava ela muito intrusiva. Então, realmente, eu acho que eu reagiria da mesma forma que ele
E não gostei tanto assim da personagem. O romance foi um pouco apressado, principalmente no final ele foi uma resolução muito... E é isso, a leitura foi gostosa, eu gostei de ler com os meus amigos, mas foi uma leitura meio tanto faz, tanto fez. Gostei da nova empreitada da Emily Henry, sabe? Eu não acho que esse é um livro que, ela não deve mais tentar escrever livros desse tipo, volta pro que era antes. Não, foi um livro bom, mas eu acho que ela tem que investir mais nesse tipo e sair um pouco mais da zona de conforto, né? Porque os livros antigos dela... eles são bem repetitivos mesmo. Eu gosto mais dos mais recentes. Então, Lugar Feliz eu gostei bastante. O último, que eu já esqueci o nome, eu também gostei. E é isso, tipo, eu acho que ela deve sim continuar nesse caminho, escrever mais coisas assim diferentes. Mas esse aqui não funcionou tanto pra mim dentre os outros livros que eu li dela. E aí chegamos a julho, que tava sendo um mês super, super, super lento. Eu tive alguns abandonados. Tive um abandonado, que foi o Castela. É um livro de contos. Eu tô com ele aqui. Ó, esse aqui, Castela, do Park Min-gyu. E eu comprei e li acho que 2 ou 3 contos. E assim, gente, tá muito difícil pra mim me apegar. Eu já não sou super fã de contos, mas não é nem por isso. É mais porque os contos são muito diferentes, acho que muito subjetivos, e eu não tô pegando o que o autor quer dizer. Talvez seja um nível muito além do que eu consigo entender. Mas, sei lá, não tô curtindo tanto, isso me deixa bem triste, porque eu acho esse livro uma capa muito bonita, eu tava com bastante expectativa, eu li o prefácio dele e achei muito legal, mas não tá funcionando, então eu acabei parando ele, porque eu já tava num mês bem ruinzinho de leitura. Por quê? Se eu não me engano, mês passado eu comecei a colorir e estava colorindo como doida o tempo todo, gente. Estava colorindo muito. Quem me acompanha no Instagram tá vendo. Se você não me segue ainda, me segue por lá. Porque lá eu posto mais do que eu tô lendo, do que eu tô fazendo no geral. E eu tava colorindo muito lá, tem um destaque com todos os coloridos que eu fiz de Bobbie Goods, livrinhos do tipo. E aí eu acabei dando uma pausa nas leituras. Mas voltei a ler e aí eu falei, não vou ficar presa num livro que vai me forçar a ler e eu não tô gostando. Então já meio que deixei de lado. Mas os que eu terminei foram todos e-books, gente. Eu não li um livro físico esse mês. O primeiro foi A Nuvem, do Neil Shusterman. Esse eu demorei bastante tempo pra ler. Foi um que eu comecei em junho, terminei 21 de julho, então já no finalzinho do mês. É o segundo livro do Ceifador. Li o Ceifador e amei esse livro, eu dei favoritado pra ele. Pra A Nuvem, eu dei 3,5. Por quê? Eu achei ele bem mais lento do que o primeiro. O primeiro era bem frenético, eu não conseguia largar. O segundo eu achei lento. Fico ainda naquela dúvida de se foi realmente lento ou se é porque eu não tava tão na vibe leitora e acabou arrastando muito tempo o livro. Mas eu senti realmente que não foi assim tão frenético quanto o primeiro. Tem história muito legal, os novos personagens introduzidos também são bem interessantes, então acho que vale a leitura e foi um bom livro no geral, mas não superou o primeiro pra mim. O final do livro também eu não sei se eu gostei, eu fiquei bem incomodada com algumas coisas que aconteceram, mas ainda tô super interessada em ler o terceiro livro, quero também esse ano ainda pra finalizar essa trilogia e espero que seja melhor, né, porque do primeiro pro segundo decaiu, então tô com esse medo. E aí, gente, provavelmente, não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois de eu fazer o vídeo do Kindle, mas eu ganhei do meu marido o Kindle Color Soft, que é esse aqui. E lindo, maravilhoso, já tá decoradinho, lindíssimo, olha que legal. E aí, meu mês de leitura, assim, deu uma guinada gigantesca, porque eu queria muito testar o Kindle, eu queria ler as coisas, então eu acabei lendo mais, que é o que compôs o restante desse mês. Porque eu li HQs e mangás, né? Porque eu queria testar a cor do livro, etc. Então eu li O Monstro Debaixo da Minha Cama, do Lucas Johanneton. Eu dei 3,5. Foi a primeira graphic que eu li e tá no Kindle Unlimited. E achei uma história bem legal, bem desenhada, mas é bem pesada. E não dei uma nota maior porque é muito curtinha, então não consegui, assim, me apegar tanto àqueles personagens. Claro que tem a sua carga emocional muito grande, eu me apeguei muito à personagem principal, mas no geral não teve muito suco, conteúdo. Foi uma história muito rápida, mas o traço é muito legal e deu pra testar bem também as cores do Kindle, fiquei bem animada. Depois eu li Mitologia Japonesa, do Kaji Pato, também
Kindle Unlimited. Esse eu dei 2,5, porque é absurdamente curto. Então foi legal, gostei. Ele vai contar por meio de quadrinhos coloridos também a história de algumas das principais divindades japonesas, basicamente, como elas surgiram e é isso. Então foi uma história muito, muito rápida, muito didática, sabe? Talvez assim, a ilustração era bem bonita, mas a história foi muito, muito didática, como se estivesse numa escola. E aí eu não gostei tanto desse estilo, né? Mas ok também, foi um livro ok. Depois eu li um mangá, porque eu também queria testar, mesmo sendo em preto e branco, para ver a resolução das imagens e a capinha colorida, que tem também. E dentro dos mangás mesmo, tem sempre algumas páginas que são coloridas, né? Enfim, eu li o primeiro volume de A Sign of Affection, da Morishita. Gente, é lindo, é perfeito esse mangá. Se vocês não leram, gostam de romances de mangá, leiam. Romances de mangá? Mangá de romances. Eu vi o anime na Crunchyroll, tem uma temporada, e eu fiquei apaixonada nesse anime. Eu vi ele todo, acho que em 1 dia, 2 dias, porque ele é simplesmente muito, muito fofo. É a história de uma garota surda, ela já tá na faculdade, né? E não tem nenhuma audição, e ela vai numa faculdade normal, não numa faculdade para pessoas surdas, por exemplo. Então ela tem as pessoas que conversam com ela, ela é muito boa na leitura de lábios, ela consegue se comunicar, e com as outras pessoas ela escreve mensagens. E aí ela conhece um garoto que vai para a mesma faculdade que ela, mas ela não tem contato, e ele é muito interessado em línguas, né? E ele se interessa muito por ela, porque, pô, ele sempre teve interesse em línguas, aí de repente ele conhece uma pessoa que fala em língua de sinais, e ele nunca viu isso, começa a se interessar muito por ela, e pelo mundo dela, né, que é o que ele sempre fala, que ele viaja muito, foi para vários lugares, mas não sabia que tinha um mundo inteiro que ele não conhecia logo ali. E aí ela resolve, então, ensinar para ele a língua de sinais, assim que eles começam a se relacionar, e é muito, muito, muito fofo. Então eu li o primeiro volume do mangá tão animada e boba e batendo os pezinhos, assim, como quando eu tava assistindo o anime. Então quero continuar a ler com toda certeza, é muito fofo. E pra finalizar o mês, porque assim, hoje na verdade é dia 31 de julho, então é dia 30 de julho, tem hoje e amanhã, talvez esse vídeo tenha um take a mais então. É que eu queria gravar logo, mas eu acho que eu não termino mais nenhum livro esse mês. Se eu terminar, aí eu faço um insert no finalzinho só com esse último aí que eu talvez termine. Mas, por hora, pra terminar, eu li também no Kindle o Imagens Estranhas do Ukietsu, que é o mesmo autor do Casas Estranhas. E li no Kindle porque eu queria testar também, ele também tem imagens. E, gente, esse eu acabei gostando mais do que o primeiro. Eu dei 4,5, não foi também, nossa, absurdamente mais, mas curti. Esse, diferente do primeiro, ele vai falar de 2 alunos de, acho que é faculdade, e eles estão num clube de ocultismo, então eles falam de histórias estranhas, experiências esquisitas, e aí um deles fala que ele achou esse blog de um cara que postava sobre a vida dele e postou alguns desenhos, e esses desenhos são muito estranhos, e um dia a última postagem dele descobri o que os desenhos significavam e não vou escrever mais. Então eles se interessam muito por esse blog e começam a analisar essas imagens. Tem a mesma estrutura do primeiro, que divide ali em pequenos trechos de história. Esse aqui eu achei que eu ia gostar menos, porque quando passa da primeira história desses garotos no clube do ocultismo pra segunda, parecia que não tinha ligação nenhuma. Aí eu fiquei tipo, nossa, que avulso tal. Mas aí quando todas as histórias se conectam, é assim, plot atrás de plot, as coisas vão ficando cada vez mais doidas e tudo se conecta. Então eu gostei muito desse livro, muito mesmo, mais do que o primeiro, né? Então, assim, vale muito a pena, gente. Eu tô doida pra ler o outro livro dele que vai sair, porque realmente achei muito fantástico. Você vai investigando junto com o autor. E eu vi algumas pessoas falando que, tipo, o mistério é previsível, tal, nesse e no outro, né? Eu não sou uma pessoa que fica tentando descobrir, tá, gente? Quando eu tô lendo em leitura conjunta, que a gente tem uma quantidade de páginas pra ler por dia, por semana que seja, e aí discutir, aí eu analiso muito o livro. O que será que ela quis dizer aqui? Nossa, isso aqui, acho que vai acontecer isso. Mas no dia a dia geral, eu não fico tentando descobrir. Tipo, tem esse mistério aqui, o que você acha que é? Não importa, você pesquisa, você é o personagem, me conta, sabe? Então, tipo, pra mim, livros de suspense, etc., eles têm que ser muito, muito, muito óbvios, muito ruins pra eu falar, nossa, é isso que vai acontecer, que chato, porque eu não tô tentando. Então, pra mim, foi uma ótima leitura. Oi, gente, realmente rolou o que eu falei. Hoje é dia 1 de agosto e eu terminei o livro ontem, então eu vim fazer só o update aqui falando dessa última leitura de julho, que foi o Binding 13 da Chloe Wash. Esse livro já tem aqui disponível no Brasil.
E, gente, eu gostei muito. Foi um livro de 600 e poucas páginas e eu li em 3 dias, eu acho. Devorei o livro, ele estava realmente consumindo a minha sanidade. Dei 4,5 estrelas pra ele. E, basicamente, toda essa série de livros, Boys of Tommen, vai falar desses garotos do time de rugby da escola Tommen. Cada 2 livros focam em um casal diferente. Eu não tenho certeza quantos livros tem, tá, gente? Acho que tem 6 até agora, não sei. Mas, esse primeiro a gente vai conhecer o Johnny e a Shannon. São livros de romance com uma carga dramática bem alta. Então, nesse primeiro, a gente vai ver o Johnny, e ele é, tipo assim, um cara muito bom do rugby. Ele tá nessa escola Tommen, joga no time da escola. Mas, assim, não entendo muito de rugby, nem de nada do tipo, mas ele faz parte de um negócio que chama Academy, que é, tipo assim, uma academia pra jovens do esporte e tal, se excederem ainda mais. E ele consegue também jogar em times profissionais, mesmo tendo 16 anos, 17 anos. Então, ele é muito, muito bom. Mas logo no começo do livro, a gente descobre que ele teve que fazer uma cirurgia no ligamento adutor. Enfim, em dezembro, antes disso, e a gente tá, tipo, já em março, por aí, e ainda dói muito nele, ainda tá com os pontos meio inflamados, tipo, ele não tá recuperado. Mas ele mentiu muito sobre a quantidade de dor que ele sentia pra poder continuar jogando, então ele continua jogando mesmo, sofrendo pra caramba com isso, e ele tem até um problema ali na área genital, que ele também sente muita dor e não consegue fazer nada. Então esse é o drama ali da vida dele, né, que ele tá com essa puta dor, com esse problema, e no final desse mesmo ano ali, alguma coisa assim, ele jogaria novamente profissionalmente, e com isso meio que fecharia um contrato para jogar profissional no U20. São coisas que eu não entendo muito bem, mas assim, uma coisa muito importante para ele, que ele tem que fazer para ser chamado para um time profissional, mudar de país, coisas do tipo. E a Shannon, a gente já conhece ela entrando na escola Tommen, né? Então ela foi transferida, porque ela estudava numa escola pública, eu acho, em que ela sofria bullying todos os dias, e bullying pesado, assim, agressão física e coisas do tipo. Mas a casa dela é uma casa, assim, uma família muito pobre, onde só a mãe dela trabalha, e eles têm 3, 4, 5 filhos. Acho que são 5 filhos e ela tá grávida, mais a mãe e o pai, né? Então ela tem ela, o Joey, que é o irmão mais velho, o Darren, que é um irmão que saiu de casa, meio que abandonou eles, e 3 irmãos pequenos, mais a mãe grávida e o pai. E esse pai é um pai abusivo, que bate na família, que, enfim, é uma situação bem complicada. Então ela sofreu bullying por muitos anos e o pai dela não deixava ela sair da escola, achava que era bobagem, que era exagero e não permitia que ela trocasse de escola, até que chegou num ponto assim absurdo, até o ponto de, por exemplo, o irmão dela se meter várias vezes, tomar várias suspensões e o pai aceitar que trocasse ela de escola, e ela foi para uma escola particular, então a mãe dela tem que trabalhar ainda mais. Mas é isso, a história dela é bullying e agressão física, basicamente, né? Abuso, violência doméstica. Ela muda para essa escola com uma chance de uma nova vida, um começo fresh. E logo no começo, então, ela tá no primeiro dia de aula dela e ela tá precisando chegar na aula, tá atrasada e resolve atravessar pelo meio, assim, ou pela borda do campo de rugby, e o Johnny chuta uma bola com raiva, sem olhar, e acerta ela e acaba, né, gerando uma concussão na menina, então é assim que eles se conhecem. E é assim o comecinho da história. Gente, é muito envolvente, quase não tem romance. Se eu disser pra vocês que tem um beijo nesse livro, porque o resto foi tipo um selinho ali, já, ai meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Então quase não tem romance, e eu odeio Slow Burn, mas esse livro realmente, assim, me prendeu do começo ao fim. Quando eu cheguei lá, é um livro grande, umas 650 páginas, eu acho, não lembro, vou depois olhar aí, mas mais de 600 páginas. Quando eu cheguei em 70% mais ou menos, de 70% a 80%, alguma coisa assim, foi uma parte que eu fiquei um pouco, assim, frustrada, que já tava ficando muito repetitivo. Eu acho que essa parte, se tivesse tirado ali um pouco, já ajudaria, porque a gente vê o Johnny sempre tentando evitar o contato com a Shannon, mesmo gostando dela. É um livro bem He Falls First mesmo. A Shannon sempre se fechando em relação a ele, e principalmente que sempre que ele vê ela mal e tal, ele resolve, né, pô, vou dar uma carona pra ela pra casa. E depois ele se bate por conta disso, né, e depois ele fica meio que se criticando e se sentindo mal por ter feito isso, sendo que falou que ia ficar longe dela, coisas do tipo. E isso se repete muitas vezes, principalmente depois de 70%, fica tipo, meu, de novo, sabe aquele áudio mais miga, todo dia você tá mal, não tem um dia que você tá bem.
E não tem nenhum dia que a menina tá bem, tá, gente? Ela tá sempre mal e sempre com razão, por sinal. Ela não tá se fazendo de vítima. Então, esse trechinho foi o que me fez tirar essa meia estrela do livro por conta desse ritmo muito repetitivo e cenas constantes, iguais, e o mesmo problema ali, que é ele, enfim, negando que gosta dela, porque também uma coisa que é assim, é até meme eu vi no TikTok, né, uma coisa muito engraçada, que ele tem 17 anos, ela tem 15 pra fazer 16 daqui uns meses, e ele fica, ela é muito nova pra mim, eu não posso, não dá, ela só tem 15 anos. Sabe? Amigo, você só tem 17. Então, assim, é uma coisa muito engraçada o jeito que ele tenta ao máximo evitar isso por conta da idade dela e por conta da profissão dele, né? Que ele não vai ficar ali por muito tempo e etc. Mas de resto, gente, eu amei. Eu amo as interações, o grupinho em si é muito legal, tanto os caras do rugby quanto as amigas da Shannon. E ainda assim tem aquele fundo de carga dramática. Pelo que eu entendo, esse é um dos livros mais leves da série em questão dramática. É pesado, mas não é muito descritivo. Começa a ficar mais descritivo e pesado no final. Inclusive, o final desse livro é assim... Eu tava lendo à noite, indo dormir e eu queria imediatamente já pegar o outro livro e começar a ler, porque é uma cena muito assim, cheia de emoção, carga emocional no talo, que me deixou raiva demais, meu Deus, eu tava explodindo de ódio do que tava acontecendo e das ações que estavam sendo tomadas por alguns personagens ali. Então eu queria muito só abraçar todos eles e saber que vai ficar tudo bem. Eu não acho que eu vou demorar muito pra pegar o segundo livro. Mas é isso, gente. Agora, esse livro é pra mim? Depende. Ele é um pouco drama adolescente. Então, tem muitas coisas ali. É um livro de romance. Se você não gosta de romance, o jeito que romances são escritos, romances de amor mesmo, não livro, enfim, talvez não seja pra você, porque é isso. Ele me lembra um pouco uns Skins da vida, um Gossip Girl, uma coisa assim, sabe? Drama meio adolescente, só que tem essa carga bem pesada. Bem isso mesmo, gente. Gossip Girl da vida, uma coisa assim. Uma série adolescente com personagens carismáticos, com um romance que faz você ficar, tipo, batendo os pés. Que é aquele típico, né, gente? Eu, uma mulher de 30 anos, casada, fazendo... com as coisas que a Johnny falava. Então, é isso, né? Eu acho que esse foi o livro que eu mais falei aqui nesse vlog, porque, caraca, que livro legal. E geralmente os outros eu acabei falando depois de um certo tempo que eu tinha lido, então a emoção ainda não já tinha baixado um pouquinho. Mas, caraca. Então é isso. Agora sim, esse foi o último livro lido de julho com 4,5 estrelas. Enfim, gente, por enquanto essas são as leituras desses últimos 3 meses, então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!